pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, vamos aqui para mais uma live e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um caso real. Então peguei aqui uma última demanda que houve para mim na sexta-feira e vamos aqui trabalhar em cima dela, tá? Então já entreguei a primeira etapa desse serviço, agora vou mostrar aqui como que eu criei, como que eu desenvolvi o raciocínio e como que ficou, tá? Então minha demanda, minha solicitação que houve aqui foi criar um relatório diário, tá, de várias baias, então é de uma granja. Então, através dessa configuração dessa granja, o responsável consegue ter algumas análises, se está colocando alimento demais, ou se precisa diminuir o tempo entre a alimentação desse animal, ou precisa aumentar o tempo, e isso através dessas análises, ok? Então, eu tenho aqui o meu caso já realizado, tá? Então, são 60 baias, então eu tenho aqui todas as minhas baias com as suas nomenclaturas correspondentes. E com essas nomenclaturas, nós conseguimos aqui ir a cada uma delas e ir preenchendo aqui a sua reposição de alimentação. De uma maneira muito simples, de uma maneira muito rápida, nós conseguimos fazer isso aqui, tá? Então, foi esse projeto que eu criei, tá? Então, através disso aqui, a pessoa consegue fazer uma análise em cada baia durante um mês inteiro e assim ter as suas análises de uma maneira simples, ok? E também criei aqui um arquivo para impressão. O que é este arquivo de impressão? O colaborador ele pode imprimir esses documentos das 60 baias e ir anotando para depois colocar os dados aqui na planilha para ter essas análises, tá? Então ele consegue imprimir os papéis e ir em campo recolher os dados para preenchimento da planilha. E é isso que nós vamos aqui criar hoje, tá? Nós vamos criar aqui um pequeno projeto dessas baias que foi solicitado aqui, tá? Então, vamos tentar colocar nesse mesmo layout, só que ao desenvolver, provavelmente, vamos mudar alguns detalhes aqui, tá? Então, qual que é a minha necessidade deste meu relatório, tá? Então, eu preciso ter um relatório diário, avaliação, a fim de saber se um animal está se alimentando adequadamente, ok? E como que funciona? Então, todas essas perguntas aqui foram feitas para a pessoa que me solicitou o sisteminha, a planilha de Excel para ele analisar, tá? Então, fui feitas várias perguntas para que, através dessas respostas deles, ele e eu conseguisse aqui gerar uma planilha que ficasse adequado para ele e que atendesse à necessidade dele, tá? Então, primeiramente, eu fui perguntando aqui como que é a sua rotina, qual que é a rotina de trabalho deste colaborador, tá? Então, ele todos os dias vai nessas baias e verifica como que está a alimentação dentro do coxo, tá? Então, se possui alimento ali dentro do coxo antes de ser reposto a alimentação, tá? Então, cada baia possui um depósito de ração a ser fornecida por dia, tá? E a ração é distribuída por etapas de acordo com o tempo estipulado, ou seja, se em 5 segundos o animal encostar no sensor, a ração sairá apenas uma vez. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Existe um sensor que assim que o animal encosta a cabeça nele, despeja a ração dentro do coxo. Porém, se em menos de 100 segundos o animal encostar 2 vezes, na segunda vez que ele encostar não vai cair alimentação. Então, de 100 em 100 segundos o animal pode encostar que vai cair essa alimentação, tá? Então, o sensor é programado em segundos, tá? E é exatamente este detalhe, este sensor, que a pessoa precisa fazer essas análises. Se precisa aumentar aqui o tempo entre esse sensor, se vai ser 120 segundos, 140 segundos, ou se vai ser 80 segundos, 60 segundos, tá? Então, este é o dado que ele precisa analisar. O objetivo é saber se o tempo programado em cada baia está atendendo a demanda de cada animal. Ou seja, se o preenchimento da nova dose de ração tiver 100%, ou seja, não havia nada dentro do coxo, quer dizer que o tempo que está entre as dosagens está corretamente, está alinhado correto, tá? Porém, se assim que o sensor ativar novamente estiver com um pouco a mais de 50% de ração dentro do coxo, o animal não se alimentou muito bem. Então, naquele intervalo de 100 segundos, não deu tempo do animal comer. Então, neste caso aqui, ele tem que aumentar o tempo da dosagem. Então, em vez de ser 100 segundos, vai ser 150 segundos, 160 segundos e assim por diante.
ele vai se adequando aqui, tá? E se não tiver quase nada de alimento dentro do coxo, ele tem que ajustar pouco, tá? Ele não tem que fazer grandes ajustes. Então, de acordo com essa demanda, nós precisamos aqui entregar esse nosso projeto, ok? Então, como que eu criaria aqui? Inicialmente, eu iria colocar aqui uma nova planilha. Então, vamos colocar aqui baias. Beleza, temos aqui a nossa planilha. E vamos trabalhar aqui apenas com 5 baias para ficar mais fácil o nosso manuseio, ok? Lembrando que o projeto inicial possui 60 baias, podendo aqui ser adequado para quantas baias for necessárias, ok? Como vamos trabalhar por dia, tá? Então possui aqui dias a ser trabalhados e os dados a ser recolhidos não são tantos, são apenas aqui uma coluna, que é da coluna F até a coluna J, então são 5 dados a ser extraídos. Então, neste meu caso aqui, compensa eu trabalhar com os dados em colunas do que com as datas nas colunas, tá? Então, eu poderia criar aqui um relatório onde esses dados estão digitados aqui 100%, maior que 50%, menor que 50%, tempo de dosagem e observação, elas poderiam estar em linhas e as datas poderiam estar em colunas. Porém, ele teria o trabalho de pegar o cursor aqui embaixo e arrastar para a direita, tá? Então, para evitar este trabalho, eu preferi aqui colocar as datas nas linhas e os dados a serem recolhidos nas colunas, tá? Até mesmo para ficar com uma aparência mais agradável. Porém, das duas maneiras daria certo, ok? Coloquei aqui uma legenda, então uma legenda do que ele vai fazer o trabalho nessas colunas e vamos aqui trabalhar o nosso conteúdo, tá? Então, inicialmente aqui, eu tenho o nome da minha baia, eu tenho a nomenclatura dela, tá? Nós vamos trabalhar aqui com letras apenas, A, B, C, D e E. Então, serão 5 baias. Então, eu tenho aqui a baia a ser trabalhado. Então, vou colocar aqui o nome dela de A. Tá? Então, minha primeira baia a ser trabalhada. Aí, eu tenho aqui a reposição da alimentação por animal. Tá? Que é esse primeiro dado que nós temos aqui. Tá? Eu fiz uma mesclagem dele em 3 colunas, tá? Mas poderia ter feito a mesclagem nas 5 colunas aqui, não teria problema, até a aparência ficaria um pouco melhor, tá? Então poderia colocar aqui a mesclagem até a última coluna. Então vamos mesclar ela aqui em cima, clicando neste botão aqui de mesclagem, e aqui vamos colocar aqui os nossos dados, tá? Então eu tenho aqui a data a ser trabalhada, e eu tenho aqui que a reposição ela pode ser 100%, ela pode ser maior que 50%, então não havia quase nada dentro, e ela pode ser menor que 50%, tá? Coloco o sinal de maior e menor aqui, ou poderia simplesmente digitar aqui maior que ou menor que 50%, tá? Ficaria da sua preferência. Vamos colocar aqui, por exemplo, maior que, beleza, e menor que, só para organizar, deixar mais visualmente aqui agradável. Então, menor que. Então, sempre que a pessoa for analisar essa baia específica, essa baia, e verificar que havia mais de 50% da alimentação dentro da baia, ele vai vir aqui e vai marcar um X aqui no dia específico, tá? Aqui, vamos trabalhar aqui com o tempo de dosagem e uma observação, um campo de observação, caso ele queira preencher, tá? Vamos aumentar aqui apenas as colunas para ficar organizado. Então, sempre um campo de observação, deixa ele um pouquinho maior, porque vai haver escritas, tá? E vamos aqui organizar o nosso documento. A parte de formatação, sempre deixa elas aqui por último, tá? Não invista tempo mexendo com formatação no início do seu projeto. Sempre deixa para trabalhar no finalzinho, tá? Então, vamos trabalhar aqui com as datas. As datas, eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Eu gosto de trabalhar aqui em cima, colocar aqui a data do mês. Eu vou colocar a data do primeiro dia do mês. Por que eu faço isso? Porque de acordo com eu vou criar minhas planilhas aqui, eu posso copiar ela, posso criar uma cópia dessa minha planilha para o mês de dezembro, por exemplo. Em vez de eu vir aqui nas colunas e for alterando as datas manualmente, todas de uma única vez,
eu sempre referencio a minha primeira célula que está aqui em cima, tá? Então, qual que é o mês que nós vamos trabalhar aqui? O mês que nós vamos trabalhar é o mês de novembro, então 01/11/2020. E as próximas eu vou fazer esse trabalho. Então, vou fazer o seguinte, olha, se vamos pegar aqui, ó, igual a primeira data, né? O se vai ser a partir da segunda. Tá? Então, aqui eu copiei aqui o meu primeiro conteúdo. Beleza, já tenho aqui os nossos dados. Vou apertar um F4, porque ela sempre vai ser travada, tá? Então, minha primeira data a ser trabalhada sempre vai ser fixa. E temos aqui as nossas fórmulas que vamos fazer. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer uma comparação se o mês referente a essa célula que eu estou selecionando aqui for igual ao dia mais 1, se o mês de amanhã for idêntico ao mês de hoje, eu vou colocar a data aqui. Por que eu faço isso? Porque tem meses que vai ter 30 dias, tem meses que vai ter 31 dias. Então, para que eu não haja a necessidade de criar uma nova planilha para quando meses possuírem dias diferentes, eu vou fazer essa tratativa, tá? Então, vejo aqui o que eu vou fazer, ó. Igual se, abro parênteses, vou perguntar se o mês desta célula aqui, então vai pegar aqui que é o mês 11, é idêntico ao que? É idêntico a esta célula mais 1, ou seja, o dia de amanhã. Então, se o dia de amanhã, se o mês referente ao dia de amanhã for idêntico ao mês da data de hoje, o que ele vai fazer? Ele vai considerar que este mês está correto. Então, vou pegar o dia de ontem mais 1. Caso contrário, eu vou retornar aqui um dado em branco. Tá? Então, dessa maneira, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma procura, uma verificação, na verdade, se o mês referente à célula D5, que é 1/11, é igual ao mês referente ao dia 2/11, que é a célula D5 mais 1. Caso seja, eu vou fazer a somatória de um dia, o acréscimo de um dia. Caso não seja, vou deixar aqui em branco. Tá? Por que ele me trouxe um dado dessa maneira? Porque a minha célula não está formatada como data. Se nós viermos aqui alterar, está aqui a nossa alteração. Tá? Vou arrastar essa fórmula até ela para baixo. Tá? Então, veja que eu arrastei aqui até a linha 24. Estou fazendo a somatória de 1 em 1. Vamos arrastar mais para baixo. 28, 30. E vamos arrastar mais uma. Porque nesta célula aqui, ele não preencheu 31. Por quê? Este mês só vai até ao dia 30. Ok? Como ele só vai até o dia 30, ele não vai, com a somatória de mais um dia, ele alterou o mês. Logo, ele não vai fazer essa somatória. Caso aqui em cima eu coloque aqui 01/12/2020, aquela minha última célula, a linha 35, ela terá aqui o dia 31. Vou deixar ela preenchida aqui para que vocês vejam a diferença. Olha aqui, agora eu vou voltar aqui para 1/11/2020. E a nossa célula que eu havia preenchido lá, que a fórmula ainda está aqui, não colocou aqui a data. Beleza? Vou só tirar a formatação aqui. Beleza, então temos aqui as nossas configurações. Como não tem como ter mais de 31 dias, aqui na linha 36 será a minha linha de somatória, tá? Então aqui vai ser a linha de totais. Então, aqui está a nossa primeira configuração. Feito isso, o que eu vou fazer aqui? Para deixar um pouco mais agradável a nossa planilha, eu vou colocar aqui bordas, tá? Então, vou selecionar esse intervalo. Selecionar esse intervalo aqui, até totais, e vou colocar aqui todas as bordas. Beleza? A formatação do layout deixarei para depois, tá? Somente a fins aqui de manutenção. Ok? Então, temos as baias. Tá? Então, temos um total aqui de 5 baias que vamos trabalhar. Lembrando que o projeto inicial são 60 baias. Ok? E aqui está a nossa primeira configuração da baia. Ok? O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer uma verificação, uma contagem, na verdade, de quantas ocorrências aconteceu
com este animal, tá? Então, eu vou fazer uma somatória, uma soma-se, um conte-se, na verdade, porque eu vou contar ocorrências neste intervalo aqui inteiro, quando acontecer o quê? Quando aparecer um x, tá? Então, quando a pessoa, vamos copiar ela até nessa coluna aqui, ó, até na terceira coluna, quando a pessoa for analisar aqui, por exemplo, no dia 18, que é o dia de hoje, e verificar, olha, nesse dia aqui o coxo amanheceu vazio. Se amanheceu vazio, eu vou marcar um X aqui. E ele vai fazer a contagem aqui das ocorrências que aconteceu. Tá? Então, ele pode fazer aqui as suas demarcações de acordo com os dias e suas ocorrências. E aqui embaixo ele vai falando aqui, olha, essas que foram as quantidades que aconteceu neste mês. Tá? Para você, assim, ter um trabalho mais assertivo. O tempo de dosagem, ele vai colocar aqui em segundos. Olha, aqui sobrou mais que 50% da alimentação, nessa linha aqui, sobrou mais de 50% da alimentação, e o tempo estava em 120 segundos. Beleza. Aqui, ó, no dia 5, ele verificou essa ocorrência e falou o seguinte, olha, se foi 120 segundos e sobrou alimentação, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tempo de dosagem. Vou deixar o alimento com mais tempo dentro da baia. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 200 segundos. Beleza. Aí ele foi e colocou aqui, por exemplo, no próximo dia, se vocês verificarem aqui, ó, que utilizando essas de 200%, no outro dia, no dia 6, sobrou mais que 50%. Então, o que ele faz? Ele vai fazer um novo reajuste aqui, tá? Vamos colocar aqui 210 segundos, e assim ele vai fazendo todos os dias. Ele consegue fazer essas análises e essas tratativas. E aqui embaixo, eu vou fazer a média. Eu não vou fazer a somatória do tempo de dosagem, eu vou tirar a média do tempo que ele utilizou, para que no próximo mês eu possa iniciar aqui com essa média ou algo aproximado. Tá? Então, eu vou colocar aqui média, seleciono o nosso intervalo aqui, fecho parênteses e aperto Enter. Tá? Tenho aqui que a média é 176 segundos. Tá? Nesse caso, como eu quero um número inteiro, antes da fórmula média aqui, eu vou trazer um int, tá? De inteiro, e vou fazer a transformação do resultado em um número inteiro. Logo, ele colocou aqui para a gente 176. Tá? O campo de observação ele é um campo aberto. Tá? Então, se caso nesse dia ele teve que aplicar alguma vacina, ou se caso nesse dia aconteceu alguma ocorrência com o animal, ele coloca uma observação aqui. Tá? Então, aqui nós temos a nossa configuração aqui. Tá? E agora vamos organizar aqui o layout deste nosso documento. Ok? Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer algumas formatações. Tá? Então, a alimentação aqui eu vou colocar de uma cor específica. Aqui embaixo eu vou colocar uma cor mais clara um pouco. As datas vou colocar aqui com uma cor específica. A somatória vou colocar com outra. Eu vou colocar aqui uma formatação não tão organizada, porque demanda tempo. Tá? E eu quero mostrar aqui para vocês apenas o processo, a questão de design. Cada um vai ter seu gosto de como fazer, e especificamente que a parte de layout eu não sou tão bom, tá? Então layout eu peco um pouco. Vamos criar aqui um layout específico aqui, de uma maneira que deixa mais organizado o nosso documento. Então vamos aqui clicar no pincel, criei aqui uma linha de uma cor e outra linha de outra cor, tá? Só para poder fazer a separação de linhas. Vou selecionar os dois intervalos, clico no pincel de formatação, que ele replica a formatação selecionada, e vou colocar até na nossa última linha. Vejam aqui que agora ele colocou aqui uma linha de cada cor. Não ficou muito boa, mas já consegue dar uma outra aparência aqui para o nosso documento. Vamos colocar aqui a cor da baia, colocar a cor preta. A data também pode se colocar dessa cor. Beleza, temos aqui o nosso documento da nossa primeira baia criada. Ok? Vamos colocar todos os conteúdos centralizados, no meio de uma cor também.
Lembrando que este mês aqui é para utilizar aqui como referência nessa célula. Como nós vamos copiar este documento e colar ele novamente, porque será mais de uma baia, para ficar mais fácil, sempre referenciar travando aqui a primeira célula. Tá? Então, para identificar aqui de maneira rápida qual que é essa baia, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar todo esse conteúdo aqui que está em branco, tá? do lado da data, vou mesclar ele, vou transformar em apenas uma célula e vou digitar aqui, utilizando essa célula aqui, ó, um texto vertical, tá? Então vou colocar aqui, ó, essa aqui vai ser a baia. Vamos fazer uma mesclagem, tá? Como eu posso alterar aqui o nome dessa minha baia para que eu não precise vir aqui neste local e alterar também, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um concatenar, tá? Eu posso fazer esse concatenar de duas maneiras. Posso trazer aqui a função concatenar ou posso simplesmente clicar aqui com o igual, abrir aspas, porque vai ser o meu primeiro texto. Eu vou colocar aqui nome da baia. Vou colocar aqui só baia mesmo. E um espaço. Fechei aqui o meu primeiro texto. Vou colocar aqui o e-comercial. Com o e-comercial eu posso selecionar uma célula específica. Tá? E minha célula ela vai ser a célula referente aonde eu digitei A e fecho parênteses. Tá? Então, neste momento aqui, ele vai trazer aqui que é a célula D4. Eu acho que coloquei D3, é D4. Vou colocar aqui a célula D4. Vamos formatar o nosso documento. Vamos aumentar aqui o tamanho da letra. Temos aqui o nome da nossa baia. Então, essa aqui é a baia A. Tá? Vamos aqui apagar essa palavra baia porque não ficou muito legal. Vamos colocar apenas aqui a letra A para identificar qual que é o número dela, certo? Então aqui vamos aumentar um pouco mais a letra, vamos colocar aqui uma cor de fundo e a cor da letra de uma cor diferenciada. Tá? Então, temos aqui a nossa primeira baia, criada e organizada. Tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Como eu preciso criar botões para ser, ao clicar, ir para a minha outra baia, em vez de ficar rolando o cursor lá para baixo e ir procurando, para fazer igual eu fiz aqui, ó, por exemplo, olha, vamos supor que eu tenho aqui a baia BCS 3B01. Ao clicar, automaticamente eu fui para a baia específica. Tá? Então, para fazer esse trabalho, eu vou criar aqui botões. E para que eu consiga criar botões para fazer esse manuseio, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em cima da célula que está mesclada e aqui em cima, onde vocês estão vendo o nome da célula, eu vou renomeá-la. Então, vou colocar aqui baia 1. É a minha primeira baia. Tá? Independente de qual seja o nome dela, é a minha primeira baia. Tá? Então, neste momento, eu não consegui aqui renomear para baia 1, por quê? Como eu estou utilizando esse meu exemplo aqui, ele também possui o nome de baia 1, eu não consigo colocar dois nomes iguais. Vamos colocar aqui baia menos 01. Essa aqui é a minha primeira baia. Vamos colocar aqui um outro nome que ele não aceitou. Baia 01. Agora ele já vai aceitar. Beleza? Ao clicar aqui, ele vai identificar aqui que esta célula é a baia 01. Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar botões aqui ao lado esquerdo. Tá? Então, vou mesclar aqui 4 em 4 células. Vou mesclar. Então, mesclei aqui. Beleza. Agora eu vou saltar aqui duas linhas. Vou dar um Ctrl V, porque eu copiei esse meu primeiro conteúdo. Ctrl C, salto duas linhas. Ctrl V, salto duas linhas. Ctrl V, salto duas linhas. Ctrl V. Então, eu tenho aqui ó, a baia A, baia B, baia C, baia D e a baia E. Minhas 5 baias. Vou colocar todas centralizadas. Vou colocar aqui o tamanho da letra um pouco maior. Então, vamos pegar aqui
uma específica, depois nós replicamos aqui cada uma delas. Tá? Então vamos clicar no pincelzinho e replicar a formatação. Clico no pincel, replica a formatação e assim por diante. Beleza? Agora, como eu estou trabalhando aqui na baia A, eu vou deixar preenchido apenas a cor de fundo dela, tá? As outras eu vou deixar aqui desmarcado. Agora, o que eu vou fazer aqui? Com esta criação, eu vou vir aqui em exibir e vou tirar aqui linhas de grade, tá? Para que suma aquelas linhas no final, ao fundo aqui, para não ficar tão desorganizado, tá? Então, para ficar com uma aparência mais agradável, eu tiro as linhas de grades. Tenho o costume também de tirar as barras de formas, que era ali em cima, mas eu vou deixar ela marcada aqui porque eu preciso alterar aqui o nome deste meu documento, ok? Então, vamos aqui criar a nossa segunda baia. Como que eu faço isso? Seleciono todo o meu intervalo, tá? Então, vou selecionar todo esse intervalo aqui, dou um Ctrl C, pulo 3 linhas, por exemplo, e dou um Ctrl V. Ele fez a cópia idêntica desse meu documento, até dos dados que eu já havia deixado digitado aqui. Como eu não quero esses dados digitados, vou deletar eles aqui dentro, tá? Vou alterar o nome dessa minha baia para baia B, tá? Neste momento aqui, ela é a baia B. E eu vou fazer o preenchimento do fundo na da B. Vou pegar a C aqui, dar uma cópia e substituir na A, porque agora eu estou trabalhando na baia B. Vejam que assim que eu alterei aqui em cima, ele fez a alteração aqui embaixo, porque eu estou fazendo uma referência de célula, certo? E aqui embaixo, eu possuo a somatória somente desse intervalo. Como eu dei um Ctrl C e na fórmula eu não travei o meu conteúdo, automaticamente ele já vê quantas linhas que eu pulei e faz o mesmo padrão, tá? Então, nessa minha primeira aqui, ele iniciou da célula E6 e aqui ele iniciou da célula E42, ok? Então, ele faz este trabalho aqui, tá? Porque aqui embaixo veio como zero, veio como erro, tá? Porque não tem como tirar uma média de zero. Como não tenho como tirar uma média de zero, eu posso fazer uma tratativa aqui. Então, caso aconteça algum erro, caso não tenha nada escrito, caso não tenha nada digitado, o que eu vou fazer? Vou deixar o conteúdo em branco. Então, vou fazer um se erro. Tá? Então, vou vir aqui antes do int e vou trazer aqui a função se erro, abro parênteses, e caso essa minha fórmula toda dê este erro aqui, o que ele vai fazer? Eu vou colocar aqui um ponto vírgula, abro aspas, fecho aspas. Ou seja, caso aconteça o erro, ele vai substituir por nada. Aperto Enter e veja que agora eu possuo aqui a minha célula travada. Caso eu coloque qualquer número aqui, automaticamente ele já vai entender que aquela ali é minha média. Beleza? Vou replicar essa fórmula aqui em cima, que eu não tinha feito aqui na parte superior, só para ajustar aqui o se erro na parte superior aqui. Beleza? Agora eu tenho aqui duas baias. Vou copiar, dar um Ctrl C, salto algumas linhas, no meu caso aqui estou saltando 3 linhas, e na terceira eu estou colocando o conteúdo. Ctrl V, tá? Neste momento é minha terceira baia, então vou colocar aqui a baia C, veja que automaticamente ele alterou aqui a baia C. Vou replicar essa formatação para a coluna C, para o botão C aqui embaixo. E aonde não está marcado, que eu vou utilizar aqui como referência a coluna A, eu deixo uma marcada aqui. Tá? Então, fazendo aqui a nossa seleção destes botões. Vou refazer essa formatação mais 2 vezes. Então, vamos saltar 2 linhas, Ctrl V. Salto 2 linhas na terceira, Ctrl V. Esta aqui é o meu trabalho da baia E. Este aqui é o meu trabalho da baia D. Beleza? Então, temos aqui algumas baias. Vou replicar essa formatação para cá e replicar a formatação sem formatação para a coluna C para ficar desmarcado. Vou fazer esse mesmo trabalho aqui, replicando na coluna D e este outro aqui no C. Beleza? Então, temos aqui a nossa marcação. Porém, o que acontece? Vejam que eu dei o nome aqui para esta mesclagem aqui de baia 01. Eu tenho que fazer isso aqui para esta célula que está com o nome de C41
e vou renomear para baia 02. Vou fazer para a terceira da mesma maneira, baia 03. Para a quarta, vou fazer da mesma maneira, baia 04. E para a última, baia 05. Então, dessa maneira aqui, eu nomeei uma mesclagem, nomeei este trabalho. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso exatamente para criar aqui hiperlinks, tá? Então, com hiperlinks eu consigo fazer esse trabalho, tá? Então, vou clicar aqui com o botão direito em cima dessa célula que eu digitei A aqui e vou selecionar aqui embaixo aqui a palavra link, tá? E vai abrir um pop-up para nós, tá? Neste pop-up eu vou colocar aqui, ó, tem algumas opções. Eu posso colocar aqui páginas da internet. Então, assim que eu clicar, eu vou abrir uma página da internet. Posso colocar aqui para criar um e-mail. Então, se você tiver o Outlook instalado no seu computador aqui, ao clicar aqui em endereço de e-mail nessa parte inferior, ele já vai trazer um conteúdo escrito para você com o endereço de e-mail que você quer, o assunto e o conteúdo. Tá? Então, você consegue fazer algumas configurações. Mas, no que nós vamos trabalhar aqui é colocar neste documento aqui. Tá? Vejam que eu possuo aqui várias baias já digitadas, tá? Então tem várias baias já digitadas, porque eu estou utilizando o mesmo documento que eu criei para o meu cliente, tá? E neste caso nós vamos trabalhar aqui com baia 01 até baia 05, tá? Então quando se trata da minha primeira baia é a baia 01. Quando eu vou trabalhar aqui na coluna B vai ser a baia 02. A terceira baia 03 até a baia 05. Tá? Então, como eu estou selecionado aqui na célula, no conteúdo A, vai ser minha baia 01. O conteúdo da célula B vai ser o quê? Vai ser baia 02. O conteúdo da C, baia 03. O conteúdo da 4, baia 05. 04 e o conteúdo da quinta, baia 05. Tá? Vejam o que aconteceu aqui. Quando você trabalha com links, quando o seu cursor está aqui, ó, ele muda o cursor para a mãozinha para você clicar e perde aquela formatação que você tinha feito. Tá? Então, apenas aqui eu vou replicar aquela minha formatação para ficar organizado. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar negrito, vou aumentar aqui o tamanho da letra e vou tirar aqui o sublinhado, ok? Vou deixar essa formatação colocando a cor da letra mais escura. Vou replicar essa formatação para todas elas e nas outras eu vou apenas tirar aqui a cor de preenchimento do fundo, tá? Então vamos replicar essa formatação para todas as células, beleza? E vou selecionar aqui este intervalo aqui e vou substituir em todas as outras, tá? Então aqui eu vou dar um Ctrl V, vou dar um outro Ctrl V aqui, vou substituir os dados e vou fazer aquele trabalho novamente de preencher apenas a que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, esta célula aqui, ó, é a coluna E. Vejam agora que o E está preenchido. Vamos aqui para a coluna T, por exemplo. Ao clicar aqui em T, automaticamente eu estou trabalhando aqui na baia D. Tá? Então, vamos apenas consertar aqui. Vejam que quando você está aqui também com o hiperlink, está preenchido toda a célula. Para que você consiga selecionar a célula sem clicar no hiperlink, o que você faz aqui? Você clica com o botão direito. Tá? E aqui na parte superior você vai ter as suas formatações. Vamos lá para C. Então agora ele já puxou aqui a C para nós, porém está marcado aqui no A. Então vamos clicar com o botão direito aqui no A, seleciona o pincel de formatação e marca aqui o C. Clica com o botão direito no B, que está sem formatação, pega a formatação dele e replica no A. Vamos lá para B, clica aqui com o botão esquerdo no B e vamos fazer a mesma formatação. Clico com o botão direito aqui no A, que é onde está a formatação, replico onde eu quero, que é a coluna B aqui. Clico no C, que está sem formatação, e replico no A. Dessa maneira, nós acabamos aqui
o nosso serviço. Vamos ver como ficou. Olha, eu tenho aqui a minha baia A, tá? Então eu tenho aqui minha primeira baia, que é a baia A. Agora eu quero vir aqui para a baia B. Vou trabalhar na baia B. O que eu faço? Clico aqui no B. Quando eu clico no B, eu já sou redirecionado aqui, porque eu utilizei um hiperlink, para a nossa baia B. Quando eu quero trabalhar aqui, por exemplo, na baia D, eu clico na baia D. Automaticamente aqui eu fui redirecionado para a minha baia D e obtive aqui o meu resultado de maneira muito simples, de uma maneira muito rápida. Tá? Então eu fiz esse trabalho aqui para o meu cliente, porém, como ele precisava aqui de 60 baias, eu tive que criar aqui um layoutzinho um pouco mais diferente, mas a ideia é a mesma, ok? Então tem aqui o meu projeto que eu tive que fazer esses trabalhos e através desse projeto eu consigo ter essas análises. Então assim que o colaborador vai tirando as análises por cada baia, ele consegue ter esses conteúdos, essas tratativas e essas tomadas de ações de acordo com a necessidade que ele está analisando aqui. Então, só recapitulando aqui, se o alimento que estiver no coxo estiver aqui 100% vazio no início do dia, quer dizer que o animal se alimentou corretamente e o tempo de dosagem que ele utilizou no dia anterior, tá beleza, tá correto. Porém, se sobrou alimento ali naquele dia, o que aconteceu aqui? Se sobrou alimento, eu tenho que ter algumas análises. Eu tenho que fazer aqui as minhas tratativas no tempo de dosagem. Então, tem que diminuir ou aumentar aqui o meu tempo de dosagem de acordo com o que está acontecendo aqui. Para que eu consiga fazer isso aqui, analisando 60 baias ou até mais, é necessário ter um planilha de controle, é necessário que você tenha uma organização para que não haja erros, para que não haja aqui desperdício de tempo e desperdício de dinheiro. Beleza? Espero que tenham gostado, tá? Então eu trouxe aqui um conteúdo, trouxe algumas ferramentas muito interessantes que vocês podem estar trabalhando aí, trouxe algumas funções, trouxe algumas formatações, trouxe aqui um caso real de trabalho, tá? Então essa semana, sexta-feira, houve essa demanda e de acordo com essa demanda eu fiz esse início desse trabalho. É claro que existe muito mais conteúdo para trabalhar aqui, então existem várias ferramentas de KPI aqui, de análise de dados, que consegue ser aplicado aqui. Então, através desse conteúdo, assim que formos trabalhando aqui, nós vamos colocar aqui um dashboard, um trabalho de gestão à vista, um trabalho de acompanhamento mensal. Como é que foi o mês passado em comparação a esse mês da baia A, por exemplo? Então, você consegue ter essas análises. Então, quanto mais dados você possuir aqui na sua base de dados, melhor será para a sua tomada de ação. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Não deixem de praticar. Vivo falando isso. Ferramentas e funções, ferramentas e fórmulas é muito fácil você aprender. Porém, para que você consiga ter a malícia de saber como fazer e saber qual ferramenta utilizar, saber qual função utilizar e quando utilizar, você precisa ter prática. E se você não tiver essa prática, você vai perder muito tempo, mesmo sabendo de como são as ferramentas, mesmo sabendo tudo sobre Excel. Se você não tiver a malícia da prática, você não vai saber aqui qual função e qual ferramenta utilizar nas suas necessidades, tá? Então, por mais que você saiba Excel, por mais que você saiba aqui todas as funções que existem dentro do Excel, se você não praticar, você vai perder tempo nos seus projetos.